Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 7 de outubro e o texto diz: ouça a voz de Deus. No livro de João, capítulo 8, versículos 47, a palavra diz: aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Amém? Aí o autor vai nos falar, né, sobre alguns assuntos relacionados a ouvir a voz de Deus, tá? Ao ler as histórias da Bíblia, é comum ficarmos impressionados com as experiências que pessoas tiveram com Deus. Moisés, Elias, Jacó e Davi são exemplos de homens que viveram experiências extraordinárias em momentos cruciais de sua vida. Contudo, muitos de nós imaginam que grandes homens e mulheres de Deus viveram e está registrado na Bíblia e se restringe apenas àquele tempo. O fato é que o Pai faz o mesmo ainda hoje. Ele não mudou e jamais mudará. Deus continua falando e quer falar com você. Entenda isso. Ele quer falar com você e comigo também. Amém? Muitas vezes não compreendemos a vontade de Deus porque as distrações acabam falando mais alto e impedindo-nos de discernir a sua voz. Entenda que não é apenas o pecado que nos impede de ouvir, mas também distrações, que são hábitos não necessariamente errados, né? Como o trabalho ou redes sociais que em excesso nos afastam do relacionamento com Deus Pai. Então, quando você trabalha em excesso, você trabalha de domingo a domingo, 12 horas por dia, não tem tempo para nada, você não tem tempo para Deus. Quando você vive nas redes sociais, rolando redes sociais, né? Aqueles videozinhos curtos, né? Que é um perigo aquilo. Às vezes você passa 3, 4 horas rodando aquilo e nem percebe. Então você não tem tempo para Deus, né? Então tira um tempo para Deus. Amém? Eu também vou fazer a mesma coisa, tá? Aí diz assim, olha, por exemplo, foi por meio de uma orientação que recebi o Espírito Santo e passei a escrever o Café com Deus Pai. Esse é o testemunho do autor do livro, tá? Mas precisei estar atento a cada direção que Deus me deu e tem dado para poder chegar até aqui e ir adiante. Portanto, entenda que Deus ainda fala e quer confiar grandes sonhos e projetos em suas mãos. E para isso, evite distrações e se relacione com Ele. Olha que bênção, né? De conselho. Para viver experiências extraordinárias, busque um intenso relacionamento com Deus. Faça da Bíblia o seu livro favorito e de seu tempo de oração o momento mais aguardado do dia. Ouça tudo aquilo que o Espírito Santo tem a dizer, caminhe em direção ao comprometimento, né? Ao cumprimento de grandes propósitos que serão realizados por meio de você. Então Deus vai usar você e eu para cumprir grandes propósitos aqui nessa terra. Então nós temos que estar em intimidade com Deus para a gente poder receber as orientações do Pai e obedecer. Amém? E cumprir a vontade dele. Aí uma frase do autor diz assim: se os seus ouvidos não escutarem aquilo que Deus está falando, seu caminho nunca será o da vontade dele. Então nós temos que ouvir a voz de Deus para a gente poder andar nos caminhos do Senhor. Amém? O devocional 281, leitura bíblica, Salmos 120 e 121, e a palavra-chave é proximidade. Que a gente possa ter proximidade com o nosso Deus Pai, para a gente poder fazer a vontade dele, obedecê-lo em tudo que ele tem para nós, amém? Vamos ler a Bíblia? Aqui, vamos ler aqui. Eu tenho aqui, se você quiser abrir comigo, abra sua Bíblia comigo no Salmos. Vamos ler o Salmos 121, que é bênção de Deus para nossa vida. Aqui, ó, ele diz assim, ó: Deus é fiel guarda dos homens, eleva os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol e nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Olha que bênção, né, de palavra, né? Deus é o fiel guarda dos homens. Então, quando a gente ouve a voz de Deus, a gente obedece ao Senhor, faz a sua vontade, Deus nos guarda, nos livra de todo o mal, Deus direciona. Quando nós precisamos de socorro, nós clamamos a Deus e Ele nos ouve e nos responde e nos abençoa, amém? Por isso que nós temos que ter intimidade com Deus. Acordar de manhã,
agradecer a Deus pela nossa vida, pela nossa família, pelo ar que respiramos, agradecer porque Deus nos acordou, né, para viver um dia maravilhoso. Já acorda de manhã, já declara: Deus, obrigado porque o Senhor me acordou, obrigado porque minha família está aqui comigo, obrigado porque eu tenho saúde, obrigado porque eu tenho um trabalho, obrigado porque eu tenho um alimento, obrigado porque o Senhor me acordou para viver um dia que é o presente do Senhor para mim, né? Hoje é o presente de Deus para a nossa vida. Obrigado porque hoje o meu dia vai ser vitorioso, vai ser cheio de bênçãos maravilhosas, porque o Senhor está comigo, né? Porque o Senhor me deu essa palavra aqui para eu ler todos os dias, ter comunhão contigo. Obrigado porque eu posso orar e conversar com o Senhor, entregar ali nas tuas mãos a minha vida, a vida da minha família, meus projetos, meus sonhos, entregar a direção da minha vida para o Senhor, né? Me ajudar. Obrigado porque o Senhor deixou que o Senhor enviou o seu Filho amado para me salvar, para perdoar meus pecados, para poder ali curar as minhas enfermidades. Obrigado porque eu aprendo aqui na Bíblia, aprendo sobre Jesus, todos os ensinamentos que Jesus veio para deixar para nós aqui. Obrigado, Senhor, porque quando Jesus voltou para ti, o Senhor deixou aqui conosco o Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade. O Espírito Santo fala conosco todos os momentos que nós paramos para ouvir. O Espírito Santo nos ensina, nos direciona. Obrigado por isso, meu Deus. Obrigado porque aqui na tua palavra está falando que tu és um guarda fiel, tu és um Deus que cuida de nós em todos os momentos. Nós podemos pedir por socorro e o Senhor nos socorre. Tu és um Deus que não dorme. Tu és um Deus que nos abençoa de dia e de noite. Tu és um Deus que abençoa a nossa entrada e a nossa saída em todos os lugares aonde nós estivermos. O Senhor abençoa a nossa entrada, abençoa a nossa saída. O Senhor abençoa a nossa família, abençoa tudo aquilo que nós fazemos. Por isso que tudo que nós formos fazer, nós temos que entregar nas mãos de Deus, né? Tudo na nossa vida, nós temos que entregar na mão de Deus para que nós sejamos bem-sucedidos em tudo aquilo que nós fizermos, amém? Então que Deus possa nos ajudar, nos direcionar, que nós possamos ouvir a voz dele como os grandes homens e mulheres da Bíblia, que nós mesmo lemos ali, né? O próprio Jesus, todas as vezes que ele queria fazer algo, ele ia para o monte orar, ter intimidade com o Pai. Não foi só os profetas, os reis, né? Que foram os apóstolos, que foram orar a Deus. Jesus, como filho de Deus, ele ia para o monte orar a Deus, ter intimidade para ele receber de Deus a direção do que era para ele fazer, né? Então, nós temos que fazer a mesma coisa, porque Deus é nosso Pai, nós somos seus filhos, e nós temos que receber a direção do Pai. Aqui, ó, tá a nossa direção, para que a gente possa fazer as coisas que o Senhor tem pedido para nós fazermos, amém? Que possamos ser sensíveis à voz de Deus, né? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, os seus projetos. Deus possa te usar com um propósito aqui nesta terra para o louvor da glória dele. Na minha vida, a mesma coisa também. Eu recebo em nome de Jesus. Que Deus possa usar minha vida, minha família. E que nós possamos glorificar o nosso Pai Todo-Poderoso, né? Porque ele cuida de nós. E nós somos os seus filhos amados. Creia e confie em Deus.